Bom, hoje eu vou contar aí pra vocês como eu consegui o meu primeiro emprego nos Estados Unidos sem falar inglês. Então, eu me chamo Valquer Caetano, sou personal trainer e hoje eu vou contar como que eu comecei, né, a trabalhar nos Estados Unidos, o primeiro emprego, sem falar inglês. Vamos lá. Como eu tinha contado no vídeo anterior, eu olhei uma bandeira do Brasil, né? Quando eu fui ali numa avenida bem conhecida em Miami, centro comercial, downtown. E aí a bandeira me chamou a atenção, falei, vai que tem um brasileiro lá, né? E eu, falando apenas português, abordei o senhor. Hi, I don't speak English. Estou procurando emprego, trabalho, do you understand me? De repente ele falou assim, não, pode falar português, eu entendo muito bem. E daí ele falou assim, quer trabalhar? Fala inglês? É a primeira coisa, né, que eles perguntam. Aí eu falei, não, só o básico. Que básico, né? Ele fala espanhol, eu falei, não, espanhol eu compreendo porque é mais fácil, porque a gente fala português, é um pouco mais fácil de entender. Né? Mal imaginava, que nem o espanhol eu sabia. E daí, de repente, ele falou assim, ele falou, tudo bem, eu estou aqui. Eu estava trabalhando com uma brasileira antes de você. Então acho que ele meio que aprendeu, né? Porque ele era de Israel. E aí ele me contratou mesmo assim, né? Ele falou, Deus me enviou você aqui porque eu tô precisando de uma menina para trabalhar numa loja de perfumes. E aí, né, gente, eu tive que desenrolar. O que fez eu aprender mais o espanhol, por exemplo? Ele deixava numa rádio em espanhol todos os dias e uma rádio de inglês também. Então eu comecei a prestar atenção do nada, né? Assim, e eu comecei a escutar muito espanhol. Então, quando as pessoas iam falar comigo em espanhol, eu não entendia absolutamente nada. Depois de um tempo, conforme eu fui ouvindo muito a rádio, mas prestando atenção no que eles falavam, não é simplesmente, vamos escutar aí, listening, né, que eles falam nas aulas de inglês, vamos escutar inglês. Escutar sem prestar atenção não dá certo. Então, por isso que quando você for escutar algo, escute algo que tenha interesse, que você tenha interesse. Então, assim eu fui aprendendo a entender o espanhol e depois eu fui entendendo também o inglês conforme eu fui escutando. A primeira regrinha para vocês aprenderem qualquer tipo de língua é escutar prestando atenção. Então foi basicamente assim que eu consegui falar, entender espanhol e depois comecei a falar o espanhol. E realmente foi isso, gente. Mas eu tenho certeza que não somente foi meu mérito e Deus que abriu essa porta, né? Porque lá nesse lugar, nessa loja de perfumes, eu fiquei um ano trabalhando com ele e deu tudo certo. E assim que eu cresci o meu vocabulário inglês e espanhol, escutando pessoas falando inglês, falando espanhol todos os dias, além de escutar a rádio. Então, a partir do momento eu comecei a entender sozinha a tradução. É uma coisa meio louca, mas você vai aprendendo, escutando as coisas e perguntando, o que significa isso, o que significa aquilo. E de repente eu já estava falando espanhol e o inglês eu demorei um pouquinho mais para aprender, né? Mas conforme for rolando os vídeos eu vou explicando aí. E no próximo vídeo eu vou contar como eu consegui meu primeiro cliente milionário em Miami, tá? E falando nisso também, eu esqueci de falar, o meu segundo emprego também foi sem falar inglês. Eu tava nesse processo de aprendizado. E umas semanas depois eu fui procurar esse outro emprego. O Brad tá se coçando. E aí, eu também cheguei lá e falei que eu não sabia falar o inglês. Porém, Deus abriu mais outra porta e era um restaurante de brasileiros. E nisso eu fui, né, gente, falando aquele básico. Como era hostess, eu não tinha contato direto com o cliente. Um momento inteirinho da participação ali numa venda de um prato, né, igual os waiters têm, igual os garçonetes tinham. Então eu conseguia lidar melhor com isso, de não falar inglês, porque eu só abordava o cliente, eu só dava o oi e levava na mesa e saía pro meu lugar, né? E às vezes quando eu tinha as dúvidas, eu chamava alguém para me explicar o que ele tinha perguntado. Eu não entendia a frase por inteiro, você vai pegando algumas partes que você conhece do vocabulário e junta a frase até você ir entendendo, até você ir acostumando, né, a ouvir.
prestando atenção, não vai entender tudo no princípio, do que eles falam a frase por inteiro, mas você vai pegando os picados, vai juntando e vai falando, acho que ele perguntou isso, acho que ele falou isso. E assim eu fui me adaptando. Eu quero deixar bem claro também que eu consegui esses empregos, óbvio, por causa do quê? Da aparência, de estar me cuidando sempre, comendo bem, mantendo uma vida fitness, né, mais saudável. Então isso ajudou eu conseguir os empregos melhores do que empregos muito pesados. Igual as pessoas que não têm boa aparência não conseguem ter esses empregos que são mais fáceis, como hostess, por exemplo, como vendas de perfumes. Então você consegue empregos melhores lá nos Estados Unidos por conta da sua aparência. Então essa é a importância da gente se cuidar, né? De a gente cuidar do nosso corpo, de tudo, nossa pele, cabelo, e quando você come bem, isso reflete na sua aparência. Então, por isso que essa vida fitness me trouxe benefícios, não somente para minha saúde. Então, essa vida fitness me ajudou muito com a aparência, para eu conseguir empregos melhores do que trabalhar na mão de obra pesada, como muitas pessoas fazem. Então, se você quiser, se vocês precisam de uma ajuda nutricional, uma ajuda montagem de treino, tudo personalizado, customizado para nossos clientes, nós montamos, que eu falo meu marido, Armando Fogaça, e eu montamos a melhor estratégia para o objetivo dos nossos clientes, tá? Para aquele que quer alcançar. Então, caso vocês tenham interesse também, é só deixar aí um comentário no YouTube. Eu vou deixar um link também embaixo para vocês entrarem em contato conosco através do Instagram ou através daqui mesmo. Então, um beijão. Essa foi a minha história de hoje.